Será que já tá funcionando? Tá falando que sim. Cadê? Ah, a Cris já tá aqui. Cadê minha mãe? Começa quando a minha mãe conectar. Oi, oi. Invadindo aqui, gente. Perfil da CKZ Diversidade. Todo mundo tá acostumado a ver a Cris aqui com seus olhos azuis, cabelos loiros. Mas a partir de terça-feira, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, eu, Luane Faustino, estarei por aqui também falando um pouquinho sobre diversidade e inclusão com vocês. Então, espero todos vocês. Eu trabalho na CKZ já há 5 anos como consultora de diversidade e inclusão, especialista no tema equidade racial. E geralmente eu ficava ali no backstage. Agora vocês vão começar a me ver um pouquinho mais, dando as caras aqui também no Instagram da CKZ Diversidade, tá? Bem, deixa eu ver se a nossa convidada já tá por aqui. Nossa super convidada. Que daí já vou chamá-la pra live. Cadê a Mel? Aqui, achei. Chamando a Melissa. Porque a Melissa não tinha nem Instagram. Abriu o Instagram só para falar com a gente. Estreando no Instagram. Olha só, uma pessoa que não tem redes sociais. Olha, obrigada. Como pode? Toda misteriosa. Você tá me dando um filho novo para administrar. Que delícia, né? Isso mesmo, isso mesmo. E ficar no Instagram, né, gente? Ah, aqui para Luane, tá travando o seu... Deu uma travadinha. Voltou. Ah, voltou? Para mim, Então sim. tá bom. Tá me ouvindo bem? Super bem. Você me escuta bem? Eu escuto bem, sim. Então, Melissa, eu já fiz uma pequena apresentação, porque eu também estou estreando aí ao vivo, né? Nunca fiz também uma live. Então, eu já fiz uma pequena apresentação sobre o meu trabalho na CKZ Diversidade e agora eu vou te apresentar para eles saberem o porquê que você está aqui batendo esse papo comigo sobre diversidade e inclusão. A Melissa tem um currículo incrível, então eu vou colar aqui, ler um pouquinho sobre o seu currículo, né? É formada em Direito pela Universidade Paulista, pós-graduada em Negócios Imobiliários, né, na Universidade Paulista de Direito. Hoje ela é consultora sênior na Accenture Operations, líder de equipe de gestão de contratos imobiliários e clientes no mercado telecom. É membro do Comitê Pride, do Comitê de Diversidade, do coletivo Caneca na Mesa e aspirante a percussionista no Ilua Badmin, que achei incrível. Eu também sou aí batuqueira, beijo para a família Pelantragem. Melissa, ela fez a afirmação de gênero há 3 anos atrás, depois de 15 anos pesquisando, se identificando, se conhecendo e se inspirando aí com muitas divas no mundo. E ela fez essa afirmação de gênero no corporativo, trabalhando na empresa que ela trabalha até hoje. Então, a gente tem muito que aprender com a história de superação, né, dessa mulher incrível que é a Melissa. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Melissa. Obrigada eu. É um prazer, é uma honra estar aqui. Todos os convites que a CKZ me faz são sempre muito carinhosos. Eu gosto muito de estar com todas vocês, com todos vocês. Sou marinheira de primeira viagem, criança de 2 anos, tenho muito mais habilidade, um carisma muito maior para lidar com essas tecnologias do que eu. Então, é um prazer, é uma honra, especialmente dividir esse momento contigo, sendo a sua primeira live, sendo a primeira live da CKZ falando de assuntos raciais. A gente aí
o quanto é necessário a gente falar das pautas raciais aqui neste país, né? Então, eu também feliz, estou me sentindo privilegiada. Que bom, fico feliz também, que ótimo. Então vamos encher aqui esse Instagram de conteúdo bom, de conteúdo para diversidade e inclusão, para as empresas saberem como se tornar mais inclusiva. Melissa, eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei a ter contato com o corporativo, quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu entendi que o corporativo tinha os mesmos problemas raciais, de preconceito que a gente vê ali fora. Então, eu consegui ver com 17 anos quais seriam os desafios que eu, como uma mulher negra, iria ter que enfrentar dentro da minha profissão. E você, quando você descobriu que a vida não ia ser fácil ali, que você ia ter alguns obstáculos a mais do que as pessoas que te cercavam? Luane, eu acho que antes de tudo, acho que é bem importante a gente trazer alguns dados, né? Se hoje a gente fala em racismo, se hoje esse assunto é pauta, a gente tem que entender que tem uma estrutura por trás, né? E essa estrutura, ela não foi montada de 1980 Paquita, né? É uma coisa que já vem antes, né? Então, em 1839, vou dar uma colada, tá? Foi publicado um decreto onde negros e pretos eram impedidos de acesso à educação, né? Então, assim, negros e pretos, eles eram impedidos a ter um acesso à educação. Em 1850, impedimento para obter terra, né? Em 1888, tem lá a falsa Lei Áurea, né? E aí, por que ela é falsa? Né? Porque era uma pressão da Inglaterra. A Inglaterra já estava em Revolução Industrial, ela queria vender os seus produtos para as outras nações. As outras nações produziam seus produtos de uma forma mais rudimentar, né? Mas essas pessoas escravizadas nos outros países, no país que era o Brasil, é o país que mais recebeu pessoas escravizadas de África, né? Saíram de África 12 milhões de pessoas, e quando falam 12 milhões de pessoas, não são 12 milhões de voluntários, são 12 milhões de pessoas que foram retiradas de seu continente, né? Em África, cada tribo tinha um jeito de ter a sua questão Estrutura. estética de cabelo, e ali raspavam aqueles cabelos, misturavam tribos para as pessoas perderem referência de família, né? Então, o Brasil recebeu 50% dessas pessoas. Em 1888, a Inglaterra ela já tinha feito, na verdade, desde o início do século XIX, uma pressão imensa para acabar com toda a escravização de todos os países, e aí o Brasil é o último a ceder, sem acesso a estudo, sem acesso à terra, tá? E aí, como o Estado brasileiro começa, isso aí eu posso falar realmente porque as pessoas têm mania de falar do mi. 1890, foi publicada uma lei chamada Capoeira. As pessoas em África não eram cristãs. Né? Então, e aí em 1890 começa o encarceramento da população negra no país. Porque uma vez que essas pessoas estavam reunidas na rua, jogando capoeira, elas poderiam ser encarceradas, tá? Em 1911, o Brasil, ele dá cotas, né? Vai para a Europa e vai panfletar, trazendo pessoas, principalmente da Itália, Alemanha, dando terra para essas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que... Eu não sei, o áudio tá um pouco ruim, né? O seu áudio tá com eco? Eu escuto. Para mim, tá lindo? Tá cristalino? Não, estão falando que tá com eco mesmo o seu áudio. O meu áudio aparece com eco para você? Eu já tô sendo tombada? Não. Vê se tá apoiado em alguma coisa, Mel. No que tá apoiado? Em alguma coisa, tá. Às vezes pode ser isso que tá tripidando aí, daí fazendo eco, será?
pode ser, porque para ficar nessa altura, amada, eu coloquei lindamente um durex. Esse melhora. Não. É para falar mais Acho que tá perto. ok. Ou faz uma voz mais próxima, assim, de Uma voz mais proximidade. próxima, coladinha. Eu tenho medo de virar meme nessas coisas de internet que são transmitidas e depois ficar gravado para sempre. Ótimo. E Ó, a falaram Lu que melhorou. melhorou. A Aline Félix também falou que melhorou. Então, perfeito. Então, vamos lá. Ótimo. Em 1911, o Brasil recebe o Congresso de Raças, né? E aí começa o estudo da eugenia. Eugenia significa bem-nascido. Eugenia é a fonte que o Hitler bebeu, né, para fazer o Holocausto. Então, o Brasil, com aquela população negra, né, uma população muito negra. Eu vou segurar, então, aqui, ó. Eu acho que agora melhorou muito. Foi? Gente, marinheira de primeira viagem. Tudo Vocês bem, tudo bem. desculpem. Estão falando que tá lindo e o conteúdo tá ótimo. Então, Ótimo. that's Então, ok. em 1911, a gente recebe o Congresso Nacional de Raças. Em 1934, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ela fomenta a educação eugênica. O que é a educação eugênica? As perguntas de colégio era: a raça branca é superior, a raça negra é atrasada e inferior. Isso era aprendido na escola. Em 1942, a gente tem a lei de vadiagem. Se você não tem renda, você pode ser preso, né? Nessa época também é um aumento crescente de pessoas negras nos sanatórios. E nos sanatórios esterilizavam essas pessoas. Então, quando chega em 2012 que a gente quer instituir cota, aí falam, vocês querem demais. Mas tem um contexto para trás que nos deixa muito atrás. Né? Quando falam que somos todos iguais, não somos todos iguais, né? Porque tem uma estrutura criada para falar sobre racismo. Você falou da sua questão dos 17 anos. Claro que eu sinto desde criança, né? Então, enquanto criança, eu acho que tem dois momentos, né? Primeiro, eu não vou me adequar completamente no papel de gênero de menino, embora como criança, eu me enxergue como um menino. Eu sou um menino inadequado. Eu não sou um menino que vai jogar futebol, mas dá pra bater uma figurinha, dá pra jogar uma bola de gude, dá pra andar de skate sentada, dá pra dar uma pinta como um menino. Mas não tem um pouco de inadequação. Tá? Depois eu vou sentir na adolescência, quando você começa a tomar ônibus só. Eu lembro que eu fui no aniversário de uma madrinha minha, eu tinha uns 15, 16 anos, e eu cheguei com um buquê de flores lá. Tava um sol, aquele sol babadeiro, e o porteiro me deixou uns 20 minutos pro lado de fora. E aí uma prima minha desceu, porque ela estava demorando, achou que eu tinha me perdido no prédio, e aí eu comecei a entender o que era estrutura racista. A gente entende antes, né? Aquela coisa de supermercado, você não encosta perto da gôndola, porque você sabe que você tá tendo ali, enquanto menino observado. Então tem todas essas questões que você já entende como uma estrutura. Para mercado de trabalho, muitas vezes eu sabia qual que era o local que eu poderia entrar e qual local que eu não entraria. Isso a gente está falando de 20 a 25 anos atrás, tá? A gente está assim com a pele maquiada, mas a gente já tem alguns anos de calçada. Um pouquinho, né? Nossa pele ajuda a disfarçar um pouco, né? Não é só a base da MAC, não. Então, em processo seletivo, muitas vezes eu já tinha alguma noção de aonde eu poderia ficar e aonde eu não poderia ficar. Né? Eu lembro que na questão de estágio, direito tem uma coisa muito elitista, né? Se você faz uma faculdade particular, você tem uma determinada função. Se você estuda em USP, PUC, Mackenzie, você tem outra função. Mas eu lembro que os estágios que eu ficava, era aquele estágio que eu tinha que percorrer São Paulo inteira de trem.
Eu Uhum. queria escrever, eu achava que eu tinha uma superpotência para escrever, mas eu não ficava com essas funções, mesmo de estágio. Eu não ficava. Eu ficava com aquela que a gente chama de office boy de luxo. Né? Então eu percorria 3, 4 cidades num dia e de repente uma pessoa, eu estava no 4º ano, a pessoa estava no 2º ano, mas era uma pessoa branca, era uma pessoa de outra faculdade, das faculdades que eles queriam, e essa pessoa já ficava escrevendo e eu tinha uma bagagem maior, né? Eu já estava Então num aí você já conhecimento maior. conseguiu. Então, quando você estava se aplicando para estágio, você já começou a entender um pouquinho quais Sim, empresas conversavam com você e quais não, e quais seriam os desafios enfrentados, né? sim, sim, sim. A E gente outra costuma coisa, falar. né? Enquanto criança, tem um momento muito específico, é pouco falado, eram as aulas de escravidão. As aulas de escravidão eram terríveis, porque nos colocavam naquele pior lugar, né? Então, assim, e tinha também quando passava o filme Raízes no SBT. No dia seguinte, era aquela criançada tudo cantando a música de Raízes, Uhum. e que era para você. Quando faziam a lista do sexo oposto, quem que é o mais bonito e mais feio da sala, ou a mais bonita e a mais feia. Mulher cis sempre sofreu muito mais. É, Os eu meninos não eu sofreram. tinha uma amiga gorda, então as pessoas ficavam na dúvida se eu ficava por último ou ela, sabe? Assim, era um horror. Essas listas são horrorosas mesmo, são muito pesadas. Exato. E Então, a África tem uma história tão linda. A África tem histórias de reis, de rainhas, né, de guerreiras, né, que na verdade muitas vieram para cá escravizadas, mas contavam aquele lugar de sofrimento, aquele lugar de escravização, chicotada e humilhação. Não passava disso, que falava de África. E por mais que era colégio público que eu estudava, todo aluno negro ficava assim, ó. Não tinha outra querendo se coisa, esconder. querendo se É, esconder. eu sempre falo um pouquinho disso que você falou, que você deu uma aula para a gente quanto às datas, né? Mas eu gosto de falar sobre gerações. Eu sempre falo que há 4 gerações atrás, nós negros pardos não poderíamos estudar. 4 gerações atrás. Então, porque geralmente quando a gente fala 1800 não sei quanto, daí as pessoas falam, mas é passado, mas já passou. Não, há 4 gerações atrás, a gente não poderia frequentar escolas, né? Então, por lei, só poderia frequentar escolas garotos de 14, acima de 14 anos, vacinados e saudáveis, né? Então, assim, ali é um passado muito recente, né? Muito recente para a gente. Mas voltando um pouquinho aqui sobre o corporativo. Melissa, a gente fala muito sobre linguagem inclusiva, inclusive linguagem neutra quando as empresas elas fazem o anúncio das vagas dela. Então, um pouquinho do que você falou, quando você falou assim, eu já sabia qual empresa eu poderia ir, qual empresa não poderia ir, isso é um alerta para as empresas, para os RHs que estão nos assistindo aqui. Muitas pessoas no processo de estágio, elas já conseguem ver, só pela forma que você anuncia a sua vaga, elas já conseguem ver se aquela empresa é para ela ou não. Então, se você utiliza somente elementos, somente fotos de pessoas brancas para fazer o anúncio da sua vaga, se você utiliza somente a linguagem no masculino, isso, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele é extremamente sagaz, ele pega, esse lugar não é para mim. Então, já está aí, de toda dessa história que a Melissa falou, já está aí um grande aprendizado para as corporações. Pensem em como vocês estão divulgando as suas vagas, tá? Você está utilizando linguagem neutra, você está utilizando elementos diversos para realmente atrair pessoas diversas. Então, isso é muito importante, tá? Ô, Mel, vamos agora um pouquinho voltar num beabá. Para entender, nós anunciamos aqui falando sobre a interseccionalidade, essa palavra super difícil da gente pronunciar, né? E por que interseccionalidade é tão importante quando a gente fala do corporativo? Porque, geralmente, quando a gente chega numa empresa e começa a trabalhar nessa empresa... Ih, acho que a Mel caiu aqui, gente. Caiu para vocês também?
Fala aí pra mim, gente, que pra mim... Você tá me ouvindo, Mel? Melissa? Alguém fala um ok aqui pra mim. Se é a minha internet ou se é a da Melissa que ficou ruim. Melissa tá aí? Sim, eu tô aqui ainda? Então tá, então eu vou continuar. Ah, voltou. Melissa, voltou? Voltou. Perfeito, então. Vamos lá, acho que a sua internet não tá muito boa, viu? Você que trabalha com telecom, que eu li bem no seu currículo, ela não tá boa, a sua internet. Não tá me ouvindo? Ué, espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. E agora, tá me ouvindo? Tenta aumentar o seu som, Melissa. Não me escuta? Então, pera, gente. Será que a gente vai ter que cair e voltar essa live? Quem tá aí tá me ouvindo? Eu vou fazer assim, Melissa, eu vou te derrubar, porque o meu tá ok. Eu vou te derrubar e daí eu vou. Então, vamos lá. Que coisa é essa de me derrubar, gente? Quem tá tombando? Calma, derrubação da internet. Agora vamos. Me ouve bem? Muito. Então, perfeito. O que eu estava te falando, Melissa, é sobre o processo, quando a gente entra no corporativo, para começar um processo de diversidade e inclusão, desenhar um programa de estratégia e tudo mais, geralmente muitas empresas já têm ali um programa desenhado com um comitê. Então, fala assim, a gente já tem um comitê de diversidade aqui, já tem um grupo de afinidade. E daí a gente fala, como que é o grupo de afinidade? Está dividido entre gênero, raça, LGBTI e PCD. Esse é o básico, geralmente é assim que tem. E daí eu falo, que bom, e eu deveria participar de qual grupo? Aí o cliente faz aquela cara de tipo, não sei. Eu falo, se eu fosse uma mulher lésbica, eu participaria de qual grupo? Aí o ponto de interrogação aumenta mais ainda. A partir daí, a gente começa a falar a importância da interseccionalidade. Então, é muito importante que as pessoas entendam que o nosso viés inconsciente, ele já coloca pessoas em caixas. A gente já automaticamente rotula todo mundo. E a gente tem que tomar cuidado quando você está fazendo um processo de diversidade e inclusão dentro das empresas e você acaba fazendo isso de alguma forma também. Você deixa de ter uma relação birracial ou binária para você começar a ter uma outra forma de segregação. Então, por isso que a gente fala da importância... Ih, a Mel caiu de novo. Puxa vida, gente, que internet é essa da Mel? Vamos ver. Caiu. Eu tô aqui. Tá aí? Voltou? Ok. Depois tenta modificar, não sei se você está no Wi-Fi ou se você está no 4G, porque ele tenta modificar um para outro para ver se o outro fica melhor, Melissa. Entendi. Tá? Porque está caindo muito. Então, daí, a partir daí a gente começa a falar sobre a importância da intersexualidade, entendeu? Porque nós não somos rotulados. A gente tem que tomar muito cuidado para até os processos de diversidade e inclusão não se tornarem nós e eles. Então, nós LGBTI, eles héteros. Ou nós negros, eles brancos. Então, um processo de um planejamento, um projeto de diversidade e inclusão, um ambiente muito inclusivo, ele não proporciona isso. Então, por isso que era tão importante conversar com você, como uma mulher trans, negra, que superou tantas coisas e que está ali, dentro de várias caixinhas, mostrando que não existe caixa, não é mesmo? E daí o que eu quero indicar aqui é para a gente começar a falar um pouquinho do beabá, porque, puxa vida, Mel, vai precisar colocar no 4G.
Essa sua internet está tombando a gente. Você colocou no 4G, Melissa? Ou você continua no Wi-Fi? Como que tá? Porque você tá caindo de novo. Pro 4G. Caiu. Tem muito delay também, viu? Tá grande dele. O delay até que é normal, né? É um dia antes de São João, a gente tá pulando fogueira, entendeu? O quê? É um dia antes de São João, então hoje tá bombando mesmo, mas eu tô com 4G. Tá no 4G? Meu Deus, o que será que tá acontecendo? Bem, eu estava falando tudo isso para falar da importância da gente entender, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como nós não podemos rotular as pessoas, né? Não podemos colocar as pessoas em caixa, porque nós somos plurais, né? Cada um, a gente costuma até falar muito dentro do corporativo, por exemplo, se você só faz lá um comitê de gênero, você está falando para o homem que ele não deve participar daquele comitê. Né? Se você fala só de empoderamento feminino, ele pode entender que você está tirando o poder dele. Então, todos nós somos diversos. Né? Um homem branco, hétero, cis, ele também é diverso, porque ele vai ter diversidade de pensamentos, de backgrounds, de tudo mais. Né? Então, o que eu estou querendo falar aqui é um pouquinho da importância de falar da interseccionalidade aqui. E o quanto você sente isso como mulher trans, negra, que daí você experimenta um pouquinho de todas as caixinhas ali. Puxa, a Mel caiu de novo. Tá difícil conversar com ela. Eu acho que eu vou conversar com vocês, gente. Quem mais que eu puxo aqui? Deixa eu ver, Melissa. Colocar a Melissa aqui de novo. Peraí. Ok. Tô aqui, não tô? Voltou? Oi? Agora eu te ouço. Ok, voltou então. Perfeito. Voltei agora. Eu queria entender então um pouquinho de acho que é você. importante. Oi. Puxa, Melissa, não tá dando para te ouvir. Tá super ruim na internet. Você tava no 4G e colocou no Wi-Fi, é isso? Como que foi? Não, eu tava no Wi-Fi e coloquei no 4G. Entendi. Bem, vamos ver se agora vai. Se agora ele deu uma aquecida e vai. Você conseguiu ouvir a minha linha de raciocínio aqui sobre interseccionalidade? Eu ouvi. Eu acho o máximo. Eu acho que as empresas têm que apostar realmente nos programas de diversidade. A gente conhece o propósito porque que essas empresas elas estão apostando em programas de diversidade, né? A gente já sabe do conceito de anos atrás que elas querem trazer inovação, traz maior produtividade, né? Mas a interseccionalidade vai falar o local de cada pessoa, né? Eu posso ter várias interseccionalidades num único indivíduo, né? E aí aquelas opressões, às vezes, para grupos são maiores e para outras menores, né? Quando a gente fala em grupos de mulheres, né? Então, assim, olha, queremos 50% da nossa liderança de mulheres. É importante falar quais mulheres. Isso. Eu já tenho, Exato. do 20% que eu tenho de mulheres, esses 20% já são mulheres brancas. E as mulheres negras? Né? Quando a gente fala em LGBT, liderança LGBT, tá bom, em qual LGBT? Porque talvez o homem cis, ele já vai ter um privilégio em relação à lésbica, em relação a trans. Então, por isso que interseccionalidade é porque a nossa pluralidade, como você disse, a gente vive num instrumento de sociedade que é muito completa e muito complexa, né? E a gente tem que entender de onde vêm esses indivíduos, tá? Então, eu acho que essa ideia de interseccionalidade, ela é sensacional, justamente porque
toda vez que a gente... Foi o que você fez a provocação, né? Em qual grupo que eu entro? Eu entro em grupo de mulher, eu entro em grupo de negritude. Qual grupo que eu estarei? Isso é muito importante. E outro ponto que você falou quando a gente fala de equidade de gênero dentro do corporativo, é outra provocação que às vezes eu faço em alguns clientes. Porque às vezes falam, nós vamos começar com um programa de gênero. Mas é importante ter isso planejado, né? Porque daí eu falo, tá, mas daí estamos falando de qual tipo de mulher? Nós não estamos preparados para falar sobre raça. Então, ou seja, vocês estão preparados para falar sobre somente mulheres brancas. Então, é importante quando está desenhando esse processo de diversidade e inclusão dentro da empresa, ter muito isso claro, né? Agora, uma outra coisa que eu vejo muito quando a gente aplica os processos de diversidade e inclusão, é explicar um pouquinho sobre o que é a comunidade LGBTIQ+, né? As letras ficaram enormes, as pessoas se assustam quando vêm, porque elas não entendem. É natural do ser humano, quando a gente não entende alguma coisa, a gente não quer conversar sobre aquilo. Então, a gente sente muito que às vezes não é homofobia dentro do corporativo. Eles não querem falar porque eles não entendem. Então, para que a gente consiga explicar a importância de uma mulher trans, vamos voltar um pouquinho e explicar o que é, né? Às vezes eu ouço muito falar assim, antes era só GLS e era muito mais fácil. Por quê? Qual é essa diferença? Antes, a sigla GLS falava só sobre a orientação sexual, né? Só sobre sexualidade. Agora, a letra, ela comporta orientação sexual e identidade de gênero. Então, é isso que é importante vocês saberem, gente, para vocês conseguirem entender esse mundo, entendeu? Então, agora a letra ela é mais completa. Ela comporta, então, o que é orientação sexual e o que é, né, identidade de gênero. E daí você vai conseguir entender cada uma delas. Então, a sigla, ela começa primeiro falando sobre orientação sexual, então, lésbicas e gays e bissexuais, e depois ela fala de identidade de gênero. Que identidade de gênero é como eu me vejo, como a sociedade espera, na verdade, que você se comporte culturalmente referente ao seu sexo biológico, né? Então, o médico foi lá, falou, é um menino. Aí, como que a sociedade espera que esse menino se comporte, que ele se veja, que ele se vista, né, que ele haja? Então, isso é identidade de gênero. E, às vezes, eu posso não me identificar com o meu sexo biológico, com o meu corpo ali biológico, e daí eu tenho uma outra identidade de gênero. É isso que é importante, as pessoas entenderem para a gente começar a conversar melhor sobre isso. Porque quando a gente não entende, né? Nós vamos falar muito de todas essas letras aí, nós vamos falar muito sobre a letra T, aprender muito com você sobre a letra T. Que a gente fala de transexuais, transgêneros e travestis, né? Eu aprendi no canal da Rita, do Tempero Drag, que trans é um participo grego que significa além. Então, por exemplo, transatlântico é além do Atlântico, né? Então, transgênero vai ser além do gênero, transexual além do sexo. Eu aprendi tudo isso lendo, pesquisando e principalmente ouvindo muito, ouvindo amigos e tudo mais. Mas você aprendeu sentindo. Então, eu queria que você, por favor, falasse um pouquinho sobre como que foi o processo para você, como que foi o processo dessa identificação. Tá E bom. me corrija se eu fiz uma coisa de errado, porque a gente sempre aprende. É importante. Estar disposto a aprender é sempre o mais importante. Bom, eu já tinha falado que eu tinha passado uma infância com alguma inadequação, mas não total. Até porque eu nasci nos anos 80. E anos 80, no ano que eu nasci, a AIDS chega no Brasil. Então, ser LGBT, né, ou ser gay nos anos 80 era muito difícil.
né? Então, assim, essas pessoas que passaram por isso, né, naquela época, que são as pessoas uma geração acima, essas pessoas são realmente sobreviventes, né? Porque essas pessoas não podiam sair na rua, né? Elas tinham uma série de direitos que eram cerceados. O som tá ruim, né? Pra mim tá ruim. Tá, ficou ruim de novo. Você mudou o celular. É porque eu tirei do Durex, entendeu? Porque eu fiz todo um truque do Durex, agora eu tô segurando com a mão. Então eu vou tentar não me mexer muito. Então, assim, quando a gente fala em homossexualidade, que chamavam de homossexualismo, né, era um CID, né, considerado como um transtorno mental, que foi ali tirado da OMS em 1990. Quando a gente fala em travestilidade, ou transgeneridade, ou travessualismo, isso foi agora muito recente, em 2018. Então, assim, é realmente uma luta por direitos, mas essa luta de direitos ainda é muito recente. Tá? E acho que isso que é importante o pessoal todo saber. Como que eu fiz, tá? Na primeira empresa que eu entrei, na verdade, uma empresa mais séria, eu entrei com um grupo de 20 pessoas. E esse grupo de 20 pessoas, a gente já sabia que seriam uns 4 ou 6 pessoas. Tá? Depois de um período de 6 meses. O que foi bacana. Esse grupo se apoiou muito. Então ficaram as 6 pessoas. Uma das primeiras coisas que eu fui abolindo era o dress code. Lembrando, né? O meu grande problema com a advocacia era o terno. No final ali, o meu grande problema era o terno. Né? Eu não queria usar terno, não queria... Para contar um pouco de como sair da advocacia, foi bem assim. Eu tinha acabado de passar na primeira fase do AB e tinha passado na raça. Eu falei, putz, não vou perder. Tem problema de novo no seu áudio, Melissa. Volta do jeito que estava. Não sei se estava mais. Faz um teste. Fala de novo. Tava mais cristalino? Agora tá melhor. Tá bom, então eu vou ficar assim. É porque eu escuto o meu retorno. Você escuta o seu retorno? Você não tá com outra coisa ligada, não? Mais de um Instagram ligado? Não? Não, só no Instagram hoje, Amanda. Mais de um celular ligado no computador? Nada disso, né? Não. Tá. Aí o computador ligado. Vamos ver se agora. Continua falando para ver se agora vai. Vamos lá. Foi? Vamos lá. O primeiro tapa na cara que eu tomo é pela expressão de gênero. Lembrando que ali é o começo dos anos 2000, a gente ainda não falava sobre identidade de gênero, né? Quando a gente falava em travestis, um universo muito pequeno, a gente falava de Roberto Close, não falava nada mais disso, né? Então, meu primeiro tapa, sem eu perceber, alguém tá falando no ouvido, eu tô sem o meu fone aqui. Então, realmente vai pela expressão de gênero. Ou seja, eu não quero usar aquela roupa. Então, eu vou para uma empresa, fico entre essas 6 pessoas que depois são efetivadas ali no final e começo a fazer uns testes de estou quebrando o dress code, né? Não preciso usar um terno, mas posso utilizar começa a minha vida, e aí só vai para mim e para minha amiga Val. Uma vida meio de sereia, metade tubarão. Começa para a questão do dress code. Não necessariamente eu vou utilizar uma roupa social, eu posso utilizar uma roupa mais leve, uma roupa mais apertada, mas mesmo assim é uma questão. Uhum. Era realmente fone? Vamos ver, eu coloquei o meu. Ver se fica melhor agora. Para mim ficou excelente. Não sei se o pessoal em casa tá conseguindo agora escutar bem. Então, perfeito. Então, era esse o problema. Ó, já mandaram ali um ótimo. Ah, então tá bom. Ótimo. Então, Luane, tudo assim, nenhuma identidade de gênero, eu assim, vou acordar e vou falar assim, amanhã eu vou ser travesti. Não, é um processo, né?
eu começo me montando, né? Não começo lindamente me montando, mas começo me montando, talvez sem entender, né? Porque eu cresço numa época, como eu falei, uma época que HIV era altíssimo, né? Que passar na Indianópolis, todo mundo falava que aquilo não era legal, né? Então, assim, eu querer ser travesti era querer ser como elas. Então, eu não queria me enxergar como aquilo. E aquilo não passava na minha cabeça. Aquilo era uma brincadeira. Estou me montando. Né? Então, eu começo a quebrar o dress code dentro da empresa e isso vai seguindo com o decorrer dos anos. Agora eu vou falar um bom trecho, então, viu, Luane? Como que é a minha experiência dentro do mundo corporativo, até para a gente ganhar tempo. Esse grupo que eu trabalho dentro de uma empresa grande de telefonia é um grupo bastante unido. Isso me dá bastante possibilidade de uma certa forma, ser eu mesma, né? Então, todo mundo ali pensando, tá bom, tubarão é gay, tudo bem, né? Então, não tinha grandes... Eu não tive grandes problemas com relação à orientação sexual, né? E eu também não pensava com relação à identidade de gênero. Isso também não era um assunto do qual eu falava, não era um assunto do qual eu discutia, mas naquela época já tinha comunidade de Orkut que eu fazia teste para saber se eu era trans ou não, né? Porque eu já começava a me montar, a querer aquilo para minha vida, né? Então isso já era uma questão ali para mim, invariavelmente. Quando eu saio desse primeiro desafio, eu tinha uma atividade que eu fazia essa atividade com o pé nas costas. E aí eu recebo um novo desafio, vou para uma outra área, e aí o que acontece? Eu não sei nada da área. Eu não sei nada da área, e eu pego um chefe, que esse chefe era um pesadelo. Por um período, eu vou até ter bastante cuidado de colocar as palavras, né? Ele era um pesadelo em alguns momentos, porque ele começou a usar minha aparência, e aí quando eu falo que ele começou a usar minha aparência, eu já estava numa coisa de visitar um segundo armário de uma forma muito mais efetiva, né? Então, tinha uma época que eu tomava hormônio, aí eu parava. Então, quando eu tomava hormônio, eu ganhava um pouco mais de corpo. A sobrancelha já começava a tirar, o cabelo já estava grande, a base eu já começava. Base não era aquela coisa que a gente tem hoje, né? Base, na época, eu só conseguia utilizar a Catherine Hill. Tinha uma marca chamada Catherine Hill, eu só conseguia utilizar essa, que era super difícil de achar. Você tinha que ir até a Praça da Árvore. E esse chefe, ele me utilizava como escada para as piadas dele. O tempo A todo. Cris até escreveu aqui, a gente chama isso de um líder tóxico, né? Exato. Enquanto ele estava só comigo, enquanto ele me delegava uma atividade, ele era muito bacana. Mas enquanto tinha outras pessoas, ele me utilizava de escada para as piadas dele. E quando ele me utilizava para as piadas, era efetivamente sobre a minha construção corpórea, porque ali eu já estava criando, ali eu já estava muito metade sereia, metade tubarão, tá? Era aquela coisa que você olhava e você não entendia. E aí, o que acontece comigo? Eu crio uma versão para o meu rosto. Crio um pavor para o meu rosto. Nessa época, eu estava saindo de um prédio da Paulista e estava indo para Berrine, né? Eu andava na linha amarela, assim, porque eu tinha pavor no meu rosto. Porque Uma eu não forma de queria. você se esconder. Exato, eu não queria que as pessoas no trem enxergassem o que aquele líder enxergava. E isso, existem muitas pesquisas que falam o quanto o colaborador ele deixa de produzir quando ele está sendo liderado por um líder tóxico, né? Como ele não consegue mais produzir, porque ele pensa muito mais em se esconder, como você está relatando para a gente, do que realmente de dar retorno para a empresa, de realmente produzir. Então, você sente isso? Você sente que naquela época você não conseguia produzir tão Não, bem? não, Não? não, pelo contrário. Desde ali, na verdade, antes eu já trabalhava muito, né? Eu passei por um processo de ruptura familiar e desse processo de ruptura familiar eu não tinha mais ninho para voltar.
Então, eu sempre entreguei mais do que 8 horas. Eu sempre trabalhei muito mais do que 8 horas. E com ele, eu realmente trabalhava muito, tá? E aí, o que acontece eu trabalhando com ele? Acontece algum Big Brother Brasil que tinha Ariadna. E tinha o finado Ego, que era o site da Globo. Então eu trabalhava. Chegava no final de semana, tinha finais de semana que a minha vida era comprar filme nas lojas americanas e dormir. Porque eu tinha um cansaço muito grande e também não Uhum. gastava. Né? Eu trabalhava das 9 até as 11h40 da noite, sei lá. Eu trabalhava assim todos os dias muito. E E você aí, chegou a pensar em relatar o que você passava com esse líder para o RH, não, alguma coisa assim? porque era certeza que a corda arrebentaria pro lado mais fraco. E aí Isso porque vem com você caráter de sentia que não. racismo. Então, e isso você sentia porque você ainda, a corporação ainda não estava, você não estava com uma corporação que se sentia que era inclusiva e tudo Exato, mais. não era inclusiva, ela vinha de um resquício que era de uma empresa pública ainda, que já tinha sido pública, então ali eu não confiava, eu tinha que trabalhar, eu tinha que entregar resultado, porque eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar minhas contas. E aí, com a Ariadne e Finado Ego, o que que acontece? Eu vejo o Finado Ego falando assim, Ariadna faz cirurgia de feminização facial. E eu tinha aquelas minhas idas e vindas de hormônio. E o hormônio, para mim, não cabia uma coisa legal, porque toda vez que eu tomava hormônio por muito tempo, o meu humor alterava de uma forma, aí prejudicava um pouco no meu rendimento. E aí, o que eu li da cirurgia de feminização facial? Operação de ossos duros. Né? Operação de ossos duros, você vai mexer nas características que são marcantes pela testosterona. Então, testosterona deixa a marca aqui, né? Vai te deixar umas marcas aqui, vai te deixar realmente com aquele semblante mais pesado. E aí, o que é que acontece? Como eu trabalho muito e não gasto nada, só gastava nas lojas americanas, DVD, o gerente do meu banco ligou e falou assim, gente, só vale pra mim. Tubarão, você tá com dinheiro na conta e você precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro. Aí eu falei, me dá uns dias que eu vou ver o que que eu faço. E aí, contato uma empresa que chama Facial Team. E com aquela versão que eu tinha do meu rosto, eu falei, eu vou dar um. Vou ver o que eles fazem. E aí faço a minha primeira cirurgia. Eu faço uma Não cirurgia. chegou a falar na sua empresa que você ia fazer, nada disso. Nunca, nunca. E, Eu e como só. que foi a volta? O que que aconteceu? Eu até falei para uma. Eu tinha, abaixo desse gestor tóxico, eu tinha uma gestora. E aí eu lembro que ela me ligou no dia seguinte. Ainda estava toda enfaixada. E eu falei, eu tinha contado para algumas pessoas, eu não contei o que que era. Eu falei, vou fazer uma cirurgia. E não interessa muito, né? E aí ela, Tubarão, por favor, né? Preciso de uma ajuda, né? Você está de férias, desculpa, blá, 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 blá. Eu volto uma semana antes. Esse chefe tóxico falou assim, você tá voltando antes do tempo, vai para casa. Mas aquilo não foi uma questão, né? Foi uma pessoa que foi fazer uma cirurgia, até porque toda a minha vida, a partir do momento que eu começo a ter capital, eu começo a fazer alguma intervenção ou outra. Então, eu fazia Mas laser. aí você ainda se vestia com Sim, terno e sim. gravata e tudo Não, mais. não. Já Não? tava num modelinho mais apertadinho, já tava com uma malha e com uma camisa social por baixo e já tava na calça jeans, efetivamente. Já não usava nem calça social, já tava no jeans apertado. Conta pra gente um pouquinho, então, quando foi a grande mudança. Então, a grande mudança, você estava no corporativo, estava trabalhando, e daí você resolveu, olha, eu não quero mais me esconder aqui, eu quero ser a mulher que eu sou. Quem foi a primeira pessoa que você conversou quando você tomou essa decisão Tá, no seu corporativo? alguns pontos que eram interessante de falar. Eu não usava o banheiro masculino. Eu só utilizava o banheiro de deficiente. Não usava o banheiro masculino. E quando estava quebrado, era um martírio para entrar. E quando não tinha alguém do prédio, a pessoa ficava gingando porque ela não estava entendendo o que que era. Ela não sabia o que que era. A grande virada foi assim.
foi pra Accenture. E esse chefe fala assim, Tubarão, eu acabei de voltar da Accenture e eles têm um negócio chamado Programa de Diversidade. E é um negócio muito legal. E eu acho que você tem que ir pra Accenture. Porque lá você vai poder colocar o seu parceiro no plano de saúde. Eu quase falei que parceiro, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, que legal. Eu nunca tinha ouvido falar em programa de diversidade. Nunca tinha ouvido falar em programa de diversidade. Aí venho para Accenture, me recuso nas 77 folhas de admissão a preencher sexo. Né? Masculino, feminino, me recuso. E aí na hora o médico ainda fala assim, por que você não preenche isso? Eu falei, porque eu não gosto. Eu falei, eu não gosto, me incomoda e não vou fazer. Ok, fiquei trabalhando, continuo lá juntando dinheiro. E aí, de novo, olha, você tá com dinheiro na conta, o que você vai fazer? Ali eu já falei, vou colocar peito. Ali eu já tava mais entendendo o que era e tava tudo ok, né? Então, assim, puxa, realmente eu sou uma figura feminina e vou tentar fazer um caminho diferente. Ainda dentro de um armário. E aí eu achei que colocar silicone era como se tivesse com água viva. Que eu falei, vou colocar silicone, mesmo experimentando, e você vai lá no médico, experimenta, e você sabe que é um negócio que não cede, mas você vai lá e você fala, não, Porque você achou que você conseguiria esconder, depois de colocar, você conseguiria esconder. exato. Entendi. Voltou Aí para a empresa, não conseguiu esconder. Como que foi? eu volto depois de alguns dias e quando eu tive que voltar, quando eu fui colocar a roupa, eu falei, gente, isso tá imenso. Tinha inchaço, tinha um monte de coisa. E aí eu comprei uma coisa que os homens trans utilizam que chama binder, né? Então eu tinha um sutiã cirúrgico e tinha um binder. E aí fiquei trabalhando durante um ano com aquilo. O binder é utilizado para os homens trans para esconder o que eles chamam de intrusos, né? Que é o seio natural. Volto, fico trabalhando durante um ano assim, e só com uma roupa. Eu utilizava uma jaqueta enorme, que era super larga, parecia um saco de lixo azul, mas estava arrasando. E a outra roupa era uma jaqueta de motoqueiro. Então, eu alternava essas roupas, só trocava a calça e a camisa, mas a parte de cima era sempre a mesma. Isso tudo para você se esconder, né? Aqui é muito importante o que você está passando para a gente, porque mostra, principalmente para as empresas que estão nos ouvindo, para os gestores de RH, o sofrimento que você pode gerar num colaborador se você não der a oportunidade da pessoa ser quem ela é. Né? Então, imagina você ter que lidar com tudo isso, você olhar para o seu guarda-roupa, não querer escolher a roupa que você quer usar para ir trabalhar, se expressar da forma que você é para ir trabalhar. Então, é muito importante você estar falando, compartilhando com a gente essa dor e mostrando o quão é importante também ter empresas com programas de diversidade e inclusão. Porque você sentiu que lá, mesmo ainda não tendo falado na empresa, você sentiu que lá você ainda conseguia fazer algum tipo de movimento para se respeitar, para respeitar quem você realmente era. E aí, lá, depois disso, você chegou a falar com alguém do RH? Estou curiosa para saber aqui. Tem uma coisa que é bem engraçada. Tive uma festa de final de ano que era todo mundo de branco. E eu cheguei lá de azul, com a jaqueta azul. Ninguém entendendo nada. E eu de jaqueta azul, você acredita? Aí Nossa. eu comecei a falar com algumas pessoas que eram de confiança. E aí tem uma pessoa que eu já tinha trabalhado lá atrás. E que ela reencontrei na Accenture. E ela casou com uma pessoa também da Accenture. E ela falou assim, Mel, eu quero que você vá no meu casamento. Eu quero que você vá do jeito que você... Ela falou assim, eu prefiro que você vá de mel. Eu não quero que você vá do outro jeito. Eu quero que você vá, mas eu prefiro que você vá de mel. E aí eu sabia que eu ia ter que encontrar muita gente, porque eu não ia nesses eventos. Não ia aniversário, não ia casamento, não fazia nada. Porque dava de sexta-feira à tarde, eu tinha duas vidas. Eu tinha uma vida que começava de sexta-feira à tarde, querendo ligar o secador no primeiro poste que eu encontrava, já fazendo uma pele no trem, assim, porque nessa altura do campeonato, já tinha passado por 1000 coisas, falei, tô nem aí. Aí fui nesse casamento, as pessoas foram extremamente elegantes, né? Porque eu já fui no vestidão, já fui arrasando.
E aí, o meu primeiro contato com a área de diversidade não foi não foi pela minha situação direta. Indiretamente, tive que conversar com a área de diversidade e ela tá chorando. E a Isa que casou. E aí, o que que acontece? Eu tive que falar com a área de diversidade, conversei o tema e falei, ó, eu tenho um outro assunto. E aí a pessoa falou, o que que é? Eu falei, eu. Eu falei, eu sou uma pessoa trans e eu quero assumir a minha identidade de gênero. E aí, essa pessoa sumiu. Fui descobrir mais anos depois que ela tinha sido mandada embora, ou ela tinha sido desligada da empresa uma semana depois. E ela não Fiquei... passou o processo para frente. Então, ela chegou a comentar, só que ninguém sabia quem era. E aí, Não. Ó, temos 10 minutinhos aí, hein? Vai ter que meu correr no Deus, seu relato, porque tem gente, tá tem bom, gente curiosa para saber tudo. Então vamos tá lá. bom. Eu E quero saber muito sobre como que a empresa se preparou para a sereia, né? Que saiu o tubarão e chegou sereia. Então quero muito aí, saber sobre esse preparo da empresa, porque é importante para as pessoas saberem como que é o processo. bom, trabalhei durante um ano com aquela roupa escondida, blá, 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 blá. É, e aí, depois desse casamento, as pessoas me deram muito incentivo de falar assim, fala com o RH, você tem que falar com o RH, você tem que falar com o RH. E aí, uma pessoa que entrou na parte de RH, que eu falei, puxa, eu acho que tem que ser agora. Foi uma equação de, eu tinha uma maturidade profissional muito boa, eu poderia perder o emprego, seria péssimo, mas eu já tinha uma maturidade muito boa para falar assim, ó, vocês vão perder uma pessoa que trabalha bem, vocês vão perder uma pessoa profissional. E tem uma sacada que é por coincidência. Tava passando a novela da Ivana. Tava todo mundo falando em transgeneridade. Quando fala isso em novela das 8, todo mundo tá falando sobre o tema. É muito mais fácil colocar. Então, eu chamei a área de diversidade, conversei, e aí eles fizeram um movimento incrível. Eles falaram, tira férias. Tirei 30 dias de férias, eles falaram, tira 35. Aí tirei 35 dias de férias. Eles contrataram uma consultoria externa. Essa consultoria chegou para as lideranças. E aí, como funciona, né? Uma empresa que trabalha com diversidade tem que ter equação de patrocínio da liderança, ambiente seguro e um canal de denúncia que seja muito bem imparcial. Eles chamaram todos os líderes. Eu tinha olheiras, tinha uma olheira que está aqui na live, tinha uma olheira que estava me contando tudo. Eles treinaram todos os executivos. Fizeram 2 dias de treinamento de vieses inconscientes. E aí, no final, falaram, gente, olha, tem uma pessoa, essa pessoa tá de férias, saiu o tubarão e vai voltar Melissa. E a partir do momento que voltar Melissa, é uma profissional da empresa. Ela não quer ficar nesse projeto, porque a vida inteira eu matei pessoas, né? Eu estudava no Jabaquara, depois eu ia para Santana, depois eu ia pro Tatuapé, porque eu não queria ter. Eu sabia que a minha vida ia mudar em algum momento. Eu não sabia o que que era, mas eu tinha certeza que ela ia mudar. E essa mudança aconteceu neste momento. E aí eu não queria ficar com aquelas pessoas que eu trabalhei durante 12 anos. E eu falei, gente, eu só vou voltar, mas eu não quero falar com ninguém com quem eu já conheci nesses últimos 12 anos. Enfim, teve esse treinamento. Eu volto. Isso é muito legal, porque a gente fala o quão é importante que os líderes sejam treinados para qualquer situação envolvida diversidade e inclusão, porque nós aprendemos pelo exemplo, né? Então, uma empresa que ela começa fazendo alguns processos na base, mas a liderança não está engajada, não adianta, você precisa engajar a liderança para que realmente existam mudanças efetivas ali dentro. Sim, Então, isso vai muito de encontro. o diretor aqui da empresa, ele chegou aí no cliente e falou, olha, Tubarão tá virando Melissa e assim, é uma pessoa que vai continuar atendendo vocês. Se vocês não querem que ela venha aqui, ela vai continuar trabalhando para vocês de um outro lugar. E aí o cliente também apostou. E depois os líderes falaram com suas equipes. Eu estava fora, mas estava sabendo de tudo, né? Voltei. Eu sabia que tinha olheiros. E esses olheiros Ó, eram maravilhosos. vai cair, viu? Vai cair, viu, Melissa? Mas vai cair, eu te chamo de novo. A gente abre uma nova, Então vamos tá? abrir. Tá bom. Então, Tá bom. assim, porque a gente precisa terminar de ouvir, aprender com a sua história. Então, vai cair, daí eu te chamo de novo. Daqui menos de 5 minutinhos cai, daí eu te chamo de Então tá bom. novo. Então a gente continua falando.
eu volto sabendo que tinha pessoas muito parceiras, e aí tem um detalhe muito importante. Deixa eu só falar. Ó, gente, 30 segundos para cair. Todo mundo que está aqui online volta. Daí nós vamos ter algumas perguntas focadas de como que foi esse processo de inclusão da Melissa. Então eu vou finalizar essa live e vou voltar